Olá, tudo bem com vocês? Então vamos iniciar nossa primeira aula aí de segurança, meio ambiente e saúde ocupacional à distância. A gente vai falar sobre a NR1, que é a primeira norma que a gente tem, a norma que vai falar das disposições gerais. E aí a gente vale ressaltar aqui que uma das coisas mais importantes é a gente entender quais são as responsabilidades, principalmente do empregador nesse caso aí, tá? Essa norma ela foi revisada agora em 2019, né? Então ela traz aí como no item 1.4, né, que é uma das responsabilidades do empregador, é cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. O que isso quer dizer? Ele tem a função de cumprir tudo aquilo que as normas falam, aquilo que a legislação vai determinar para que ele execute, né? E ele precisa cobrar do trabalhador também que o trabalhador cumpra as responsabilidades dele. Então, por isso que às vezes ele vai ter que colocar lá um técnico de segurança, ele vai ter que cumprir de acordo com as normas de sinalização do local, né, de sinalização de incêndio, de proteção a incêndio, tá? Trabalhadores, esses riscos ocupacionais existentes lá no local de trabalho. Então, o que tem que ter nessa ordem? Por que dessa ordem de serviço, né? Ela vai fazer um mapeamento dos riscos, vai mostrar por função. É muito importante que ela seja feita por função. Então, cada função tem riscos associados diferentes. Então, um eletrotécnico tem riscos diferentes de um mecânico, um biólogo tem riscos diferentes de um mergulhador e por aí vai. Tá? Então, ela tem que ser por função. E para um melhor fator de conscientização do funcionário e documentação. Então, nesse momento é onde ela dá ciência ao funcionário, dá conhecimento ao funcionário daquilo que ele pode estar sujeito no local de trabalho, né? E aí também para poder fazer uma melhor documentação. Essa documentação ela é muito importante porque é exatamente através dessa documentação que a gente vai ver aquelas questões quando a gente olha lá relacionadas a desvio de função e tudo mais, né? Então, por exemplo, se o trabalhador está lá na ordem de serviço dele, ele é um eletrotécnico, mas lá na ordem de serviço dele está lá que ele pode fazer trabalho de pintura, né? Ele assinou, ele conhece, ele sabe quais os riscos associados, então, consequentemente, ele foi informado pela empresa, né? E vou mostrar aqui que no final ele assina. Então, quando ele assina, é o momento que ele fala assim, olha, empresa, eu sei o que eu estou sujeito, né, à minha função, eu sei quais são os riscos e quais vão ser as minhas atividades dentro da ordem de serviço. Então, além de tudo, está descrito quais são as atividades que esse funcionário vai executar no dia a dia. Então, por exemplo, para essa pessoa ela afirmar que que ela às vezes se acidentou, que ela machucou, que ela sofreu alguma lesão em uma função que não era dela, o primeiro documento que a empresa vai buscar consultar é isso aí. Tá? Então, esse vai ser o primeiro documento que vai ser consultado em um caso desse. Tá? E dentro da ordem de serviço, o que tem lá dentro de uma ordem de serviço? Então, primeira coisa, tem a descrição da função. Então, serve para documentar qual função está sendo elaborada a ordem de serviço. Então, seja para a função de soldador, seja para a função de eletromecânico, de manutentor, de técnico em automação, né, de um técnico em usinagem, né? Então, seja qual for a função, ela vai ter alguns riscos associados a ela. Então, ela tem alguns riscos aos quais o trabalhador vai estar exposto, né? Então, se esse trabalhador ele informou que ele conhece os riscos, né? Então, dentro da ordem de serviço vai estar lá quais os riscos ele vai estar exposto. Vamos lembrar lá daquelas 5 classes de riscos ambientais, né? Químico, físico, biológico, ergonômico e risco de acidente. Tá? Então, dentro disso aí, né, vai ter lá, por exemplo, risco de acidente, pode ter esmagamento, perfuração, risco físico, calor, umidade, risco ergonômico,
repetitividade dos movimentos, né, e por aí vai. Para cada risco que tiver descrito lá, né, ou pelo menos para os possíveis, né, vão ter todos os EPIs e EPCs usados durante a jornada de trabalho, tanto os obrigatórios quanto os eventuais. O que são os obrigatórios? É aquele que ele vai usar o tempo todo. Por exemplo, na maioria das vezes aí dentro dos ambientes de indústria, vai ser aí botina, calça, óculos, protetor auricular, e alguns eventuais também, por exemplo, um avental, uma luva, e por aí vai. Alguns EPIs e EPCs, né? Lembrando, EPIs, equipamento de proteção individual, e os EPCs são os equipamentos de proteção coletiva, que ele vai utilizar no dia a dia. Além disso, na ordem de serviço, outro item que vai compor, né, são as recomendações em caso de acidente de trabalho. Para cada função, a resposta para um acidente ela vai ser diferente, né? Então, lá vai ter todas as recomendações, os procedimentos que ele vai ter que adotar, né, em caso de algum acidente, então, e de uma forma bem clara e objetiva. Nem que o procedimento ele seja simplesmente ligar para um ramal de emergência, né? Então, o trabalhador ele vai ter que colocar lá, nesse momento, né, a ciência, ele vai assinar lá que ele sabe que naquele momento, se acontecer qualquer acidente, ele vai ligar para um ramal de emergência, ou ele vai chamar um brigadista, ou ele vai fazer, enfim, o que for preciso, vai estar lá descrito de acordo com o procedimento de cada empresa. Por fim, né, na ordem de serviço, vai ter as recomendações gerais. Então, alguma outra orientação que o empregador achar que ele tem que passar para o funcionário, né? Por exemplo, alguma regra de segurança que seja mais importante. Por exemplo, não falar mexendo no celular, não falar utilizando fone de ouvido, não andar fora da faixa, enfim, qualquer orientação que ele achar que tenha que colocar lá nesse momento. Tá? Por fim, mas não menos importante, ele tem que ter nesse documento, na ordem de serviço, são as assinaturas, né, tanto do empregado, né, principalmente do empregado, e de algum representante da empresa. Pode ser de um técnico de segurança ou alguém do próprio RH da companhia aí. Tá bom? Dando seguimento aí, né, depois que a gente viu essa primeira NR, né, então a NR1 ela vai ser aquela que vai, de uma forma geral, trazer uma orientação para as outras, né? Com relação às responsabilidades do empregador, acho que ficou mais claro, e o empregado ele tem que cumprir as normas de segurança, né, e ter toda a sua responsabilidade de sempre buscar o melhor pela empresa com responsabilidade, sem se expor e sem expor a empresa em momento algum a qualquer risco, né? Seguindo agora para a NR2, a NR2 ela é a norma que ela vai tratar sobre a inspeção prévia. O que é uma inspeção prévia? É uma inspeção que ela vai acontecer antes de liberar um equipamento, uma área, uma instalação, um local de trabalho. Então, toda vez que eu for fazer tiver um novo equipamento, por exemplo, que vai trazer alguns impactos em segurança, eu preciso ir lá e fazer essa inspeção prévia. Então, através dessa inspeção prévia, eu vou emitir o certificado de aprovação das instalações. O que é esse certificado de aprovação das instalações? É um documento que ele assegura que o novo estabelecimento inicia suas atividades livre de riscos de acidentes ou doenças do trabalho. Então, eu não posso abrir uma fábrica, eu não posso abrir um estabelecimento, um local de trabalho, né, um novo posto de trabalho, se esse posto de trabalho ele oferecer riscos de acidente ou de doenças do trabalho, né?
Algumas situações, claro, vão existir riscos, mas eu preciso criar medidas e ter medidas que garantam que esses riscos estão, no mínimo, controlados. Tá? Se não tiver, não pode liberar e não pode ser aprovada a instalação, ou seja, não posso iniciar a operação desse local. Tá? E aí vai sair um documento, né, feito pelo delegado regional do trabalho, em que ele aprova, em que ele libera aquele ambiente para que o local seja tratado, né, para que esse local seja efetivamente o trabalho ali seja iniciado. Tá? Então, só que isso ele é emitido uma vez, mas as inspeções elas vão acontecendo de tempos em tempos para ver se esse local ele pode sim manter esse ambiente seguro, esse ambiente laboral, para que o trabalhador não corra risco aí com relação à função. Falando um pouquinho agora da NR3, onde a gente trata aí um pouco sobre embargo e interdição, né? É muito simples a diferença entre os dois, né? Então vou mostrar aqui alguns exemplos. Né? Mas, basicamente, o embargo ele vai ser a paralisação total ou parcial de uma obra. Né? E a gente considera a obra todo qualquer serviço de engenharia, de construção, montagem, instalação, manutenção ou reforma. Então, o embargo ele é aplicado única e exclusivamente a uma obra. Já a interdição, eu posso paralisar total ou parcialmente um estabelecimento, um setor de serviço, uma máquina, um equipamento. Então eu posso interditar um supermercado, eu posso interditar simplesmente a máquina de corte, igual a gente vai ver aqui mais na frente. Então, posso interditar simplesmente aquele equipamento ou um estabelecimento. Não necessariamente precisa ser uma obra. Tá? E quando que eu vou determinar se eu vou embargar ou interditar? Né? De acordo com se eu tiver um risco grave e iminente ao trabalhador, ou seja, se eu identificar que naquele local pode causar um acidente ou uma doença relacionada ao trabalho com lesão grave à integridade física do trabalhador. Ou seja, pode ser que o trabalhador, um exemplo, ele pode ter uma mão decepada, ele pode ter um braço decepado, ele pode morrer naquele local, ou ele pode ter uma doença ocupacional mais grave. Né? Então, é uma medida de urgência, tá? E ela vai ser aplicada sempre que houver uma constatação. Né? Então, tem que haver uma inspeção, não é chegar lá simplesmente fazer, mas precisa ser constatado um risco grave e iminente ao trabalhador. Então, nesse caso aí, por exemplo, se a gente for olhar, a gente tem uma obra, né, um risco enorme de a passarela improvisada, né, muitas pontas de ferro. Então, nesse caso, por se tratar de uma obra, a gente vai tratar como embargo. Tá? Já nesse outro caso aí, né, esse local que foi interditado, ou seja, é uma máquina, um local de trabalho, é um posto de trabalho que ele foi interditado. Por quê? Porque trazia um risco, seria um caso de um risco grave, né, a uma lesão. O trabalhador ele pode perder os dedos ali. Se vocês observarem, por mais que a máquina tenha proteção, o trabalhador ainda está sem uma luva de proteção mais adequada. Né? No caso desse equipamento aí, por se tratar de um equipamento, eu vou interditar o equipamento. Né? Por que eu interditaria nesse caso? Se vocês observarem, a correia dele está exposta. E os fios também, todos mal posicionados aí na foto. Nesse caso aí também, se a gente observar, tem uma parte móvel, né, uma parte de um motor. Isso aí contraria uma outra norma que a gente vai ver lá na frente, que está com a proteção danificada. Então também, por se tratar de um equipamento, de uma máquina, mais uma vez um caso de interdição. Nesse caso aí, se vocês observarem, o prédio ele começou a ceder, né, ele começou a descer, cair durante a obra. Então a gente precisou, né, nesse caso aí, um caso de embargar a obra. Esse outro caso aí também
foi mais um caso de embargo também, um risco muito grande, né? Toda a estrutura ali sem proteções adequadas para os trabalhadores, muitas pontas de ferro, de qualquer forma, lama ali no meio, o que pode ser um caso de levar o trabalhador à morte ou algum acidente grave. Então, nesse caso também, mais um caso de embargo. Nesse outro caso aí, se vocês observarem, é uma serra, tá? E o mesmo caso muito parecido com a outra. O trabalhador, ele, por essa serra aí, ele poderia cortar os dedos aí da forma que está. Então, foi interditado também esse equipamento, essa área de trabalho. Esse aí foi quando teve lá as Olimpíadas no Rio, né? Então, se vocês observarem os trabalhadores todos sem EPI, sem a mínima condição de trabalhar, na beirada do barranco ali, sem proteção, ele pode cair, cheio de tubo embaixo aí, então ele pode se machucar, pode, né, também morrer aí. Nesse caso aí também, essa obra ela foi embargada durante um. E o que acontece quando o ambiente de trabalho ele é embargado ou interditado? Durante a vigência, né, durante o tempo que esse local estiver interditado ou embargado, pode ser desenvolvido algumas atividades necessárias para correção da situação. Né? Então, eu preciso que algumas pessoas acessem ali, tá? Mas só que um mínimo de pessoas possível. Né? Então, e só para prestar aquelas atividades necessárias para corrigir a situação. Então, no caso de uma obra, eu só vou executar aquilo que for para corrigir o motivo do embargo da obra. Então, se era falta de EPI, então eu tenho que entrar lá e entregar os EPIs para seguir. Se for proteção, falta de proteção no equipamento em caso de interdição, eu vou lá, vou executar as atividades só para corrigir aquela situação. Então, o empregador é que vai arcar com isso tudo, lógico. Né? Ele deveria ter garantido. Lembra que lá na NR1 a gente falou que ele deve cumprir e fazer cumprir as normas de segurança. Né? Então, nesse momento, ele precisa retirar todos os trabalhadores e os trabalhadores que não estiverem lá pelo motivo do embargo da interdição, eles têm que continuar a receber o salário como se estivessem trabalhando. Então, uma vez que foi interditado, uma vez que foi embargado, ele continua recebendo normalmente.